A Reforma Protestante foi a grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. Mas o que teria levado Martinho Lutero a fixar as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Saxônia? A centralização monárquica com a formação dos estados nacionais absolutistas? O descontentamento dos camponeses que, além de pagar pesados impostos ao rei, tinham que pagar o dízimo? A doutrina católica que condenava as nascentes práticas mercantilistas? Ou a própria prática da Igreja Católica vendendo bens eclesiásticos, ainda que condenasse a usura? Vem comigo. A Reforma Protestante foi iniciada por Martinho Lutero, que viveu de 1483 a 1546. Era um monge agostiniano, alemão, e professor na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Crítico, negava algumas práticas apregoadas pela Igreja. O maior escândalo foi a venda indiscriminada de indulgências. Isto é, a remissão dos pecados em troca de pagamento em dinheiro a religiosos. Em 1517, revoltado com a venda dessas indulgências, realizada pelo dominicano João Tetzel, Lutero escreveu um documento com 95 pontos criticando a Igreja e o próprio Papa. Essas 95 teses teriam sido pregadas na porta da Igreja de Todos os Santos em Wittenberg, a fim de que os seus alunos lessem e se preparassem para um debate em classe. No entanto, alguns estudantes resolveram imprimi-las e lê-las para a população, espalhando assim as censuras à Igreja Católica. Em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula condenando Lutero e exigindo sua retratação. Lutero queimou a bula em público, o que agravou a situação. Em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia chamada Dieta de Worms, na qual o monge agostiniano foi considerado herege. Um dos pilares da Reforma Protestante é a afirmação absoluta da graça de Deus, o princípio conhecido como sola gratia, somente a graça. E isso vem de uma experiência muito própria, particular e pessoal de Martinho Lutero. Lutero era um homem razoavelmente perturbado
ele era angustiado na sua alma, ele carregava uma culpa, era radical no seu compromisso com Deus, tentava obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, e lutava consigo mesmo e era consumido interiormente por não conseguir realizar a vontade de Deus. Ele chega a dizer que as lutas que travava na sua alma durante a noite eram maiores, inclusive, do que as lutas que travava durante o dia. Até que ele descobre que a graça de Deus é o fundamento da salvação. Pela graça, nós somos salvos mediante a fé. É a graça de Deus. E a graça como o oposto de mérito. E isso dá um alívio à alma de Martinho Lutero. Deus é o responsável pela salvação do início ao fim. E Ele dá a salvação como um favor que ninguém merece. Ou você confia na graça de Deus, ou você se esforça para conquistar a salvação pelo seu mérito. A Reforma Protestante diz, sola gratia. Apesar de ter sido considerado herege pela Dieta de Worms, Lutero foi acolhido por parte da nobreza alemã, que simpatizava com as suas ideias, e refugiou-se no castelo de Wartburg, e ali se dedicou à tradução da Bíblia para a língua alemã. A revolta e os ideais de Lutero se espalharam pelo continente europeu. Em cada região, o luteranismo assumiu características diferentes, pois muitos religiosos passaram a estudar os escritos de Lutero e propor a renovação da Igreja. Os estudiosos das palavras de Lutero destacam 6 sermões que ele fez em 1522, logo depois de traduzir a Bíblia para o alemão. Nesses sermões, Lutero tentou acalmar a população em um momento de convulsão social e de ruptura com a Igreja. Lutero usou a Bíblia para questionar autoridades humanas. No antigo monastério agostiniano, que hoje é um museu, é possível entender o que o alertou para o tema. Certificados como este, em papel, simbolizavam o perdão dos pecados para a Igreja Católica. Eram vendidos para a população. Até mesmo os mais pobres precisavam dar os pertences, como essas moedas, em troca da chamada indulgência. Lutero lutou contra esse tipo de teologia e confrontou autoridades com esse casaco na Dieta de Worms, dizendo que não acreditava no Papa e nem em concílios, porque estes contradiziam a Bíblia. E ainda defendeu a liberdade de consciência em um ato que hoje pode parecer comum, mas que era raro na época, motivo pelo qual ainda desejou a ajuda de Deus. O impacto foi imediato, com outras pessoas tomando a iniciativa de imprimir as teses de Lutero com a nova tecnologia da época, a prensa móvel, e ainda distribuindo o material em larga escala. Um dos princípios da Reforma Protestante é a afirmação absoluta da fé. Na afirmação dos reformadores, sola fide. Esta é uma afirmação que brota de uma experiência de Martinho Lutero, quando lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, se depara com a afirmação surpreendente para ele de que o justo vive da fé. Naquela época, quando a estrutura da Igreja Romana era pesada e se impunha sobre os populares e manipulava os populares com a venda das indulgências, com a prática das penitências, com todos os critérios de observância de um sistema religioso como meio de acesso a Deus, vêm os reformadores que redescobrem a palavra de Deus, a afirmação da fé. O justo vive da fé. A questão é fé em quê? Ou fé em quem? Os reformadores disseram, somente a fé em Cristo. Você pode pautar a sua peregrinação espiritual e a sua experiência de fé na ordem da sua religião, no seu sistema religioso. Mas você pode também pautar a sua peregrinação espiritual na fé em Cristo Jesus. Os reformadores disseram, sola fide, em Cristo. Na França e na Holanda, os princípios de Lutero foram ampliados por João Calvino, que viveu de 1509 a 1564. Calvino pertencia à burguesia e foi influenciado pelo humanismo,
e pelas teses luteranas. Calvino converteu-se em ardente defensor dessas novas ideias. Escreveu a Instituição da Religião Cristã, que veio a ser o catecismo dos calvinistas. Foi perseguido, refugiou-se em Genebra, na Suíça, onde a reforma havia sido adotada. Dinamizou o movimento reformista através de novos princípios, contemplando e ampliando a doutrina luterana. Calvino determinou que não houvesse nenhuma imagem nas igrejas, nem sacerdotes paramentados. A Bíblia era a base da religião, não sendo necessário, inclusive, a existência de um clero regular. Para Calvino, a salvação não dependia dos fiéis, e sim de Deus, que escolhe as pessoas que deverão ser salvas, que é a doutrina da predestinação. Um dos princípios fundamentais da Reforma Protestante é a afirmação absoluta da Bíblia Sagrada, ou, no princípio dos reformadores, sola scriptura, somente a Escritura. E eles afirmaram isso em contraposição à crença da época a respeito da tradição da Igreja e do magistério da Igreja. A tradição da Igreja é toda a interpretação que a Igreja fez ao longo dos séculos, desde o século IV até o século XVI, da Bíblia Sagrada. Tudo que a Igreja disse que a Bíblia dizia era também considerado revelação autoritativa da parte de Deus. E também o magistério da Igreja, toda a interpretação que os bispos em submissão ao Papa faziam da Escritura era considerada palavra autoritativa de Deus para a Igreja. Os reformadores dizem, não, somente a Escritura, porque cada um, interpretando a Escritura, diante de Deus, em livre consciência e com livre acesso à Escritura, julga a tradição da Igreja e o magistério da Igreja. Ninguém fala em nome de Deus em termos absolutos. Por isso, os reformadores disseram, a revelação de Deus está na Bíblia Sagrada, sola Scriptura. Por muito tempo, se ensinou que a Contra-Reforma foi o movimento que surgiu na Europa em consequência da expansão do protestantismo. Entretanto, os historiadores preferem, hoje em dia, falar em Reforma Católica. Afinal, vários teólogos católicos, como Thomas Moros e Erasmo de Roterdã, já haviam escrito sobre a necessidade de mudar certos aspectos da Igreja, muito antes até do que o próprio Lutero. Dessa maneira, a Igreja Católica acelera a tomada de uma série de providências para conter as ideias protestantes. Uma delas foi apoiar a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1534. Seus membros, conhecidos como jesuítas, tinham total confiança no Papa e buscavam combater o protestantismo por meio do ensino e expansão da fé católica. Germany was in that time divided, but when the Reformation had an influence. Então a Alemanha era dividida naquele tempo, mas quando a Reforma começou a influenciar a Alemanha, alguns estados decidiram seguir Lutero e outros não. No final, foi o começo da Guerra dos 30 Anos, do século XVI. Foi a guerra mais sangrenta na Alemanha e talvez em toda a Europa Central, porque envolveu Suécia e França. O primeiro impacto foi que no final da Reforma se formaram dois grandes grupos, o lado protestante e o lado católico, por muito tempo.
Entre 1545 e 1563, realizou-se o Concílio de Trento, com representantes da Igreja Católica de toda a Europa. Igualmente estavam presentes membros da Igreja Protestante e Ortodoxa. Entre as principais decisões do Concílio de Trento, eu destaco algumas. O clero regular deveria estudar nos seminários, caso quisessem tornar-se padres. Os párocos foram obrigados a morar em suas paróquias e dar atenção especial à pregação doutrinal. Proibiu-se a venda de cargos religiosos, pecado conhecido como simonia. Foi criado o Índex, lista de livros proibidos pela Igreja, incluindo livros científicos de Galileu, Giordano Bruno, entre outros. Enquanto a Basílica de São Pedro era construída, a Igreja promovia medidas como resposta à Reforma Protestante. Entre as medidas de contra-reforma estiveram a retomada das atividades do Tribunal do Santo Ofício, movimento conhecido como Inquisição, e também a criação de uma lista de livros e obras proibidas. Martinho Lutero é uma figura extraordinária. De todos os seus legados, eu valorizo muito o princípio da liberdade. Martinho Lutero representa a coragem de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, de um ser humano, responder a Deus apenas com sua própria consciência. Ainda hoje, o norte e o sul são um pouco divididos por causa da língua. Se você vai a Munique, por exemplo, ou outros lugares do sul, eles falam alemão, mas o dialeto é um pouco diferente. Essa divisão linguística causada pela religião tem uma explicação: a Bíblia de Lutero. Ao traduzir a Bíblia para o alemão durante o movimento protestante, Lutero não apenas tornou o livro acessível, como estimulou a educação. Eu penso que sem a tradução da Bíblia para a linguagem moderna, eu não acho que a reforma teria acontecido. Então, Lutero traduziu para o alemão moderno, para o alemão que era usado pelas pessoas no dia a dia. Isso se tornou o fundamento da reforma, porque sem a mensagem bíblica não existe reforma. Sem a tradução moderna, as pessoas não conseguem ler e a Bíblia se tornou muito popular. And the Bible became very popular.